Pronto. A questão é lá da penúltima lista, né? A lista onde tem testes de hipóteses para proporção e variância. Esse é um teste de proporção, onde diz o seguinte: 200 peças escolhidas aleatoriamente de uma remessa de 5.000, encontraram-se 10 falhas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem de informação aqui é a proporção de defeituosos que eu coloquei. Tá? Então, o meu P, né, a minha estimativa amostral da proporção, é 5%, que é 10 defeituosos, né, 10 falhas, em 200 peças escolhidas. Tá? Então, na amostra de 200. Então, eu já coloquei aqui também que o nosso N é 200. Tá? A gente vai precisar dessas informações. O que mais que a gente tem aqui? Que a alegação do fabricante... é uma pergunta, né? A alegação do fabricante parece aceitável ao nível... Ops, faltou o início, perdão, faltou o início ali, ó. Um fabricante alega que apenas 2% das peças que ele fornece estão abaixo das condições de utilização. Ou seja, apresentam falhas, né? São peças defeituosas. Então, esta é a hipótese do fornecedor, né? De que π, proporção populacional, de falha, de defeito, é só 2%. Tá? Então, a gente foi lá, coletou essa amostra de 200, que nos deu 5% de defeituosas. E a pergunta é, a alegação do fabricante parece aceitável ao nível de 5% de significância? Então, deixa eu já botar aqui o meu alfa, que eu também não coloquei, deixar tudo bem bonitaço. O meu alfa, então, é 0,05, tá? Então, o que a gente quer ver é se é ou não 2%. Então, um teste aqui bilateral, né? Porque não tem nenhum indicativo, a princípio, de que deveria ser unilateral, tá? Essa é a pergunta. Então, é 2%, que é o que ele fala, ou não? E aí é por isso que foi lá, então, que se tirou essa amostra, né? E na amostra a gente obteve 5%, né? Ou seja, temos aqui um indicativo amostral, né? A nossa amostra está nos dando a indicação de que não parece ser 2, deu 5, né? Então, um valor acima. O que a gente quer ver é se essa diferença de 2, que é o que ele alega, para 5 que a gente obteve na amostra, é significativa ou não. Então, esse é o objetivo do teste de hipóteses, tá? Verificar se uma diferença amostral em relação a um parâmetro, a uma afirmação, a uma hipótese, se essa diferença, então, de 3 pontos percentuais aqui, é significativa ou não, tá? Então, para isso, a gente precisa calcular a estatística Z. Eu vou passar aqui entre alguns... Isso aqui eu vou trocar depois, tá, gente? Algumas pessoas disseram que eu devo ter dado o horário errado, que eu tinha botado para fechar às 12, eu vou ampliar até o final do dia de hoje, porque a gente vai mandar imprimir amanhã de manhã. Então, deixa eu sair aqui para a gente olhar lá a nossa fórmula, né? Qual é a fórmula que a gente tem que calcular na área 3. Então, estou aqui na terceira aula, e é um teste de proporção. Então, eu vou abrir isso aqui, e vamos lá. Tá aqui. Essa é a nossa estatística de teste, é isso que eu preciso calcular, tá? Essa estatística Z, onde eu vou fazer aqui no numerador a diferença entre P e π0. P é aquele valor, né, 0,05, que foi os 10 dividido por 200, que a gente obteve na amostra, e o π0, que aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, é o valor de teste, é o valor da hipótese, é o valor lá que o fornecedor alega entregar, né? O 0,02, o 2%, tá? Então, aqui, aqui e aqui. E o N, o nosso N200, tá? Então, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, e é isso que eu tenho aqui no meu Excel. Deixa eu voltar para o Excel. Exatamente isso que eu tenho aqui, ó, tá? Então, eu tenho ali, ó, o meu D5, que é esse 0,05, que é o nosso P, valor amostral, e eu vou diminuir de π0, tá? Eu tô botando aqui na fórmula, né? Poderia ter deixado setadinho também, mas tá ali, né? Ó, o valor π0, então, menos 0,02, que é o valor da hipótese, o 2%, e embaixo a gente viu que tem a raiz de π1 menos π, então é 2 e 0,98, né? Então, o nosso π, 2%, 1 menos 2%, 98, tá ali. E essa raiz, dentro da raiz, né, além de fazer esse produto, eu tenho que dividir pelo N200, que tá ali, tá? Então, tá ali o meu valor Z calculado, 3,03. E agora eu tenho que ir lá, então, obter o valor da nossa... o valor crítico, né? O valor para comparar esse valor calculado para saber se ele é um valor grande ou pequeno, né? Então, a gente tem que procurar lá a distribuição normal. Vamos ver se eu tenho um desenho aqui, ó. Isso aqui, ó, tá aqui, exatamente o nosso desenho que a gente precisa, tá? Eu tenho que decidir lá com 5% de significância, como é um teste bilateral, eu vou dividir aquele 5% em duas caudinhas, certo?
E isso me leva ao valor 1,96 lá da distribuição normal, né? Estamos no Z, né? Tabela Z. Então, me leva a 1,96 do lado direito e menos 1,96 do lado esquerdo, tá? Que é a nossa decisão, então, com alfa de 5%. Isso aqui, depois a gente pode fazer uma revisãozinha ali, né? De como achar esses valores nas tabelas, mas esse valor aqui já não é novidade para a gente desde a área 2, né? Onde a gente viu a distribuição normal. Então, voltando lá, tá aqui o meu 1,96. Eu estou usando aqui uma função, tá? Tem uma função do Excel que busca isso, que é a InvNormP, tá? Então, é o inverso da normal padrão. Então, o que eu quero aqui são os valores, né, do eixo, onde o valor Z, né? Então, eu vou ter o valor tabelado, dando uma probabilidade. Então, aqui o que a gente tem é sempre uma probabilidade acumulada. Então, esse 0,975 que eu tenho aqui, é isso aqui que eu estou dando para ele, ó. Se eu dei 2,5% em cada cauda, ele sempre acumula até o valor que eu quero. Então, o que eu quero achar é esse 1,96. Então, eu tenho que dizer para ele que eu quero acumular 97,5%, que é esse 2,5 aqui, mais esse 95, tá? E aí eu chego nesse 1,96 pelo Excel aqui, né? Então, usando essa fórmula, ESC. Tá ali 1,96. Então, uma das formas da gente decidir é a gente comparar isso aqui com aquele valor, né? Então, a minha dica é, façam sempre aquele desenho, como tá ali no slide, né? Aqui no meu Excel fica mais complicado, né? Fica impossível, né? Eu fazer aquele desenho. Então, por isso que eu tô indo buscar lá alguns desenhos para a gente fazer essa comparação. Mas na hora lá de fazer os exercícios, né? Façam esse desenho da distribuição normal, coloca lá o menos 1,96 do lado esquerdo, mais 1,96 do lado direito, e a gente vai ver que esse 3,03, que é o nosso valor calculado, cai lá na cauda da direita, ou seja, ele é maior que 1,96. E caindo na cauda, isso nos leva à decisão de rejeitar H0. Eu rejeito H0, eu fico com a H1, ou seja, a alegação dele não parece ser aceitável, né? Nós estamos rejeitando a alegação dele. Nós estamos dizendo que a proporção de defeituosos que ele está entregando é diferente de 2%. Inclusive, eu consigo dizer em que sentido é diferente, né? Porque a gente calculou aqui o valor amostral, e o valor amostral deu 5% de falhas. Então, eu consigo concluir, né, ó, com 5% de significância, posso dizer que a alegação do fabricante não é verdadeira, ou não deve ser verdadeira, para ser um pouco mais suave, né? Já que sempre que a gente faz teste, existe chance de errar. Ou seja, aí eu vou lá e complemento isso. A proporção de peças abaixo das condições de utilização, ou seja, né, a proporção de peças defeituosas, a proporção de peças com falhas, deve ser maior que 2%, tá? Uma outra forma da gente decidir é a gente calcular o p-valor, tá? Aqui no Excel eu consigo calcular usando a função dist_norm_p. Vocês não vão ter isso lá na prova, né? Então vamos olhar como é que a gente faz isso lá na tabela para calcular esse p-valor, porque vão ter questões lá em que vocês têm que decidir, né? Essa aqui poderia terminar simplesmente comparando o 0,3 com 96, cai na cauda, é maior, decisão rejeitar H0. Mas em algumas questões vocês podem ser solicitados de calcular esse p-valor. E esse aqui é um que a gente consegue calcular, tá? Como é que eu calculo? Eu tenho que ir lá na distribuição normal e procurar este valor aqui, tá? Então, vou lá abrir a tabela, que eu não estou com ela aberta aqui. Opa, tá lá para baixo. Peraí. Tá aqui, ó, tabelas. Para segunda e terceira áreas, tá? Deixa eu voltar, porque depois eu vou precisar de coisas aqui e eu não posso cair. Então, tem que abrir com uma outra aba. Outra aba. Abrir uma nova aqui. Tá aqui as minhas tabelas, tá? Então, tá aqui a tabela normal. Deixa eu dar uma ampliadinha nela. Tá? O que eu tenho que procurar? Eu quero saber, eu tenho o valor Z calculado e eu quero saber a área aqui dentro. Então, o que eu tenho que fazer é procurar do lado de fora da tabela, porque o valor Z do lado de fora é este aqui, e ele vai me dar esta probabilidade em cinza aqui dentro, tá? Ainda não é a probabilidade que a gente precisa, tá? Mas é o que a gente tem que começar para poder fazer o cálculo com as áreas. Então, se eu procurar o meu valor lá, 303, é isso, né? Ó, 3,03, duas casinhas decimais depois da vírgula. Então, eu vou lá, ó, 303. Ó, tá aqui o 3. Deixa eu ver se eu consigo marcar.
303. Deve ser esse valor aqui, ó. Isso, tá? Ó, tá aqui, ó, 0,3. Então, tá aqui o meu valor. 0,4988. O que é 0,4988? Esta área aqui. Se esta área aqui tem 0,4988, quanto vai ter essa areazinha aqui do lado direito? Tudo do 0 para lá é metade do 1, que é o nosso 100%. Ou seja, do 0 para lá tem 0,5, 0,50, 50%. Então, se eu pegar meu Excel lá, vou tentar botar menor aqui. Ó, então, eu vou fazer aquele cálculo, esse cálculo que eu quero chegar usando a tabela, tá? Então, se eu fizer aqui 0,5 menos esse valor que a gente achou lá, peraí. Eu vou deixar ele mostrando aqui. Ó. Esse valorzinho aqui vai me dar o quê? Se eu fizer 0,5 menos ele, vai me dar essa caudinha da direita, tá? Ou seja, a área extrema, a área que eu tenho à direita do nosso 3,03. Então, deixa eu voltar ao meu Excel aqui. Cadê você, querido? Aqui. Então, se eu colocar aqui 0,5 menos aquele 0,4988, eu vou ter a caudinha da direita, né? Ou seja, à direita do 3,03. Só que como o nosso teste é bilateral, a gente não pode esquecer que isso aqui, então, também tem a mesma cauda do lado esquerdo. Então, essa continha aqui, eu tenho que botar ela multiplicada por 2, porque são duas caudas, teste bilateral. Tá ali, né? O valor que eu aqui obtive usando a função do Excel, e aqui a gente foi lá e olhou, né, na tabela como achar esses valores. Tranquilo até aqui, gente? Dúvida? Tudo certo. Tranquilo? Vamos aproveitar e vamos olhar 1,96, já que eu estou na tabela normal, né? De onde é que eu tirei esse 1,96? Lembra do desenho aqui, né? Dica, gente, sempre façam o desenho, isso ajuda muito, 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 muito. Tá? Então, tá aqui o meu desenho. O teste fala em 5% de significância, então 2,5 para cá, 2,5 para cá, 95 no meio. O que eu não sei são esses dois valores, né? Ali eu sei que é 1,96, mas estamos caminhando, né, no sentido de olhar a tabela para descobrir quem é esse 1,96, quem é esse valor aqui, né? Achar esse 1,96. Então, se vocês olharem, vamos lá olhar a tabela, ó. O que a tabela me dá? A tabela me dá um Z aqui do lado direito e uma área entre 0 e este Z. Se eu olhar lá no meu desenho, eu consigo identificar que área é essa aqui nesse meu desenho. É esta aqui, ó. É só isso aqui. Do 0 até esse carinha que eu quero descobrir. Se essa pontinha tem 2,5%, do 0 até aqui que eu quero descobrir, tem que ter 47,5%. Ou 0,475. Então, é isso. Esta área aqui, 0,475, é esta área cinzinha aqui. E essa área cinzinha, que é a probabilidade, é sempre o recheio da tabela, é a parte de dentro da tabela. Então, o que eu tenho que fazer é procurar dentro da tabela esse nosso valor 0,475. Vamos lá, ou o mais próximo possível. Ó, tá aqui, achei ele na pinha. E aí eu vou lá, ó, 1,9, subindo a coluna, 1,96. Ou seja, esse valorzinho Z, que me dá essa área pintada de 47,5%, 0,4750, é 1,96. Então, é ele que eu botei aqui, ó, 1,96. E do lado de lá, né, por simetria, o menos 1,96. Tranquilo? Tabela normal, então? Acho que eu resolvi a dúvida. Resolvi a dúvida da colega, tá? Agora eu quero saber da dúvida de... Perdão, alguém falou alguma coisa e eu atrapalhei. Fale. Não? A gente só disse tranquilo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, que bom. Tá. Beleza, tá? Era só essa dívida que eu tinha, pelo menos que me mandou com alguma antecedência, porque agora eu tô aqui com vocês, não tô olhando mais e-mails, tá? E de vocês? O que vocês têm de dúvida? Alguém quer resolver alguma questão específica? Quer que eu olhe as tabelas, falar sobre as tabelas, a T, a Q quadrado, a F? Professora, Oi. uma dificuldade que eu tô vendo que eu tô tendo, mas Uhum. não é uma dúvida em específico, mas é sobre a matéria em si, né? Uhum. É de identificar qual o teste de hipótese que eu tenho que fazer com o enunciado, Tá, entendeu? entendi. Tá.
Bora. O que a gente tem de testes, tá? A gente fez testes aqui para 3 parâmetros, tá? São só para esses 3. Tá, tem lá ainda de correlação, tem mais de correlação, na verdade. Então, são 4, tá? A gente tem teste para média ou médias. A gente tem teste para proporção ou proporções. A gente tem teste para variância ou variâncias, tá? Isso eram os conteúdos lá, né, da... Deixa eu ir lá na área 3. Não, tá para cima, área 3. Área 3. Então, aqui, nessa semana, a gente viu os testes de médias, 1 e 2 médias. Aqui, a gente tinha um conteúdo para teste de variância, 1 variância e 2, proporção, 1 e 2. E depois, quando a gente chegou aqui na correlação, também tinha o teste de correlação, tá? Vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Bom, média. Né? Média, geralmente vai vir a palavra lá dizendo, né? Está querendo se avaliar se a média da altura, a média do salário, alguma coisa, blá, 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 média, tá? E isso vai dizer, então, se tu tá num teste para 1 ou 2 médias. Uma média, ela vai te dizer que tu tirou uma única amostra, isso que a gente tem que perceber para entender a diferença entre 1 e 2 médias, tá? Para quando tem uma média só, a gente tira uma única amostra e vai comparar o valor desta média, ou seja, dessa amostra, né? Ou seja, esse x barra, média amostral nessa amostra, com algum valor padrão, um Mi0, que pode ser de uma pesquisa anterior, de um fornecedor que alega tal coisa, que mais? De um processo produtivo que a máquina está setada para produzir, sei lá, camisetas com tal largura. Então, esse é o meu Mi0, tá? Isso seria, então, teste para uma média, tá? Comparar, então, a média de uma amostra, o x barra daquela amostra, com um valor padrão, tá? 2 médias, tu vai enxergar lá que foram colhidas 2 amostras, né? Então, eu estou comparando a máquina A com a máquina B, estou comparando homens e mulheres, estou comparando ratinhos que comeram tal ração contra ratinhos que comeram outra ração, certo? Então, a gente vai perceber isso, que são 2 amostras. E nessas 2 amostras, eu vou ter x barra 1 e x barra 2, x barra A e x barra B, tá? Daí é teste para 2 amostras. Os testes de 2 amostras, eu posso ter teste de 2 amostras quando eu conheço as variâncias, daí seria um teste Z, ou o que é mais comum e realmente comum na prática, eu não conhecer as variâncias populacionais, tá? E aí a gente tem 2 testes, ou as 2 variâncias são consideradas iguais ou diferentes. Então, ou isso vai estar no problema para vocês, considerando que as variâncias são iguais, considerando que as variâncias são diferentes, ou vocês vão ter que fazer esse teste prévio aqui, ó, que é o teste das variâncias, que é o teste lá, o teste F, tá? Onde vocês vão ter que ver, então, dividindo uma variância pela outra, sugestão, sempre variância maior sobre variância menor, isso faz com que vai cair na cauda da direita e é mais fácil buscar o valor na tabela pelo lado direito. E aí vocês vão testar se as variâncias são iguais ou diferentes, para daí decidir qual teste ter, né, para comparação de 2 médias. Bom, teste de variância. O teste de variância, então, né, se for 2 variâncias, é um teste F, onde é a razão das 2 variâncias, mas também vimos o teste para uma única variância, que daí é uma tabela, lá da tabela aqui quadrado, tá? Foi a única vez que a gente usou a tabela aqui quadrado, que é para identificar, por exemplo, tá? Uma máquina está setada, né? Então tem lá as especificações da máquina, do produto, né? E por isso a especificação com que a máquina é setada, para produzir camisetas com determinada largura, isso é média, mas aceita-se uma determinada variabilidade, né? Porque a gente sabe que a gente não tem nada, né? A gente não existe. Como é que é? Não existe não ter variabilidade. Tudo varia, né? Então, eu não vou produzir camisetas sempre com a mesma largura. Eu espero que, em média, elas tenham a mesma largura. Então, seja muito próximo do valor especificado. Mas vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, e isso é a variabilidade. Então, é também uma especificação da máquina. Além de que ela está setada para fazer máquina com fazer camisetas com determinada largura, ela também está setada para que essa variabilidade em torno desta média, em torno dessa largura média, não seja acima de tanto. E aí, às vezes, o problema é justamente avaliar como está essa variabilidade. E aí é um teste para uma única variância, lá onde eu vou usar o teste Q quadrado, a tabela Q quadrado, tá? Então, aí fechamos as variâncias. Uma variância, teste Q quadrado, 2 variâncias, teste F.
E o teste de proporções foi tipo esse que eu acabei de fazer ali agora, né? Só que ali eu tinha uma única amostra, né? Então eu fui lá, o fornecedor disse que entrega tantos por cento de defeituosos. Eu duvidando disso, né? Ou querendo avaliar, né, a qualidade do meu produto, e é importante, vou lá tirar amostras, né, de forma periódica, para avaliar se essa proporção de defeituosos que ele me entrega está ainda de acordo. Então, eu fui lá e tirei uma única amostra. E aí eu tive lá 5%, o meu P, valor amostral. E o cara me disse que me entrega pi 2%. Minha dúvida é, esse 5 que eu encontrei na amostra, está muito longe desse 2 pi populacional? Então, veja, estou comparando uma amostra com um valor padrão. Então, é uma proporção, tá? Mas também podem ser duas proporções. Quero fazer uma pesquisa de opinião. Será que a proporção de homens e mulheres que, sei lá, comprariam determinado produto é a mesma ou é diferente? Homens vão preferir mais, mulheres vão preferir mais? Então, eu vou lá e tiro uma amostra de homens e pergunto, ó, tá aqui o produto, tu compra? Pego uma amostra de mulheres e mostro, tá aqui o produto, tu compra? Então, eu vou ter dois P's aí. O P dos homens e o P das mulheres. E eu quero comparar esses dois P's, essas duas proporções. Tá? Então, daí é teste de proporções. Os dois são testes Z, né? Um que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Aqui para uma proporção e lá embaixo tem a formulazinha para duas proporções. Estou comparando, então, aqui, por exemplo, a proporção de homens e de mulheres que comprariam ou não o produto. E, por fim, o outro teste que eu falei para vocês que a gente tem é quando a gente está aqui na correlação, a gente calcula a correlação amostral, ou seja, a gente calcula o R, e a gente quer saber se esse valor de R na amostra, obtido na amostra, né, é um valor significativo. Um valor significativo quer dizer o quê? Se eu pudesse ir na população, eu quero saber, então, se esse relacionamento que eu obtive na amostra, ele pode ser inferido para a população. E aí eu vou lá e faço um teste com relação ao Rho, que é a notação de coeficiente de correlação populacional. E eu quero saber se esse Rho, ou seja, se essa correlação, né, existe na população. Ou seja, se esse Rho é igual a zero ou se é diferente de zero. Né? Então, daí eu tenho mais um teste aqui, então, que é um teste T também. Então, se eu abrir aqui, ó. Esse aqui, tem uns que eu tenho que arrumar isso aqui. Tem uns que abrem direto e tem uns que abrem na própria página. Aqui, primeiro, então, a gente aprende a calcular o Rho, tá aqui, né? Perdão, o R, né? Coeficiente de correlação amostral. E depois a gente aprende a testá-lo. Tá aqui, ó. E a gente calcula isso aqui. A gente coloca aquele valor R lá que eu calculei lá em cima, aqui ele de novo, ao quadrado, e o N, o tamanho da nossa amostra. Tá? Sempre lembrando, né? Esse nosso N aqui vão ser parzinhos de observações, porque eu vou ter o X e vou ter o Y, né? Lembram, né? A correlação é o primeiro passo antes da gente ir para a regressão. A correlação, o objetivo é a gente identificar se existe um relacionamento. Na verdade, a primeira forma de visualizar é a gente fazendo um gráfico de dispersão, né? A gente fazer um gráfico e olhar se essa carinha do gráfico, mostramos aqui alguns, ó, que carinha tem esse gráfico. Essa nuvenzinha é para cima, para baixo, está mais espalhada, está mais concentrada. Então, de forma descritiva, o gráfico já me dá uma ideia se existe um relacionamento entre X ou Y. Depois de eu verificar, visualizar isso, eu quero medir esse relacionamento. Daí eu calculo esse R, então, que eu mostrei lá para vocês. Depois de calculado, eu tenho R amostral, mas eu gostaria de saber se isso que eu obtive na amostra pode ser inferido para a população. Aí eu vou lá e testo a significância desse coeficiente a partir deste teste aqui, tá? E aí depois vem o outro conteúdo, que é aqui, que é a regressão. Então, depois que eu identifico e meço, e ele é o relacionamento, né? Calculo R, testo e vejo que ele é significativo, meu próximo passo, então, é achar o relacionamento funcional entre X e Y. Ou seja, achar a equação onde eu posso colocar um determinado valor de X lá e estimar quanto eu espero para Y. Então, sabendo que... deixa eu catar um exemplo aqui, para não ficar inventando coisinha. Da última lista, acho que é esse aqui, ó. Esse primeiro. Deixa eu aumentar. Ó,
Aqui o que a gente está avaliando, ó, uma pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar se existe associação entre a falta de sono e a capacidade das pessoas resolverem problemas simples. Foram testadas 10 pessoas, ó, então estão aqui 10 resultados, né? Então tem 10 parzinhos de observações, mantendo elas sem dormir por determinado número de horas, então está aqui o número de horas que elas ficaram sem dormir, e após esse período, essas pessoas resolveram testes de adição, e aí a gente anotou os erros que elas cometeram, então estão aqui os erros que elas cometeram. O que a gente quer verificar é se existe um relacionamento entre essas duas variáveis. Quanto mais horas de sono elas ficam, quanto mais tempo sem dormir, a gente espera, né? Vamos lá, e sempre é importante, tá, gente? Mais uma dica. Sempre que a gente faz pesquisa, o pesquisador tem alguma hipótese, né? Então, talvez pode ser que a gente não tenha, principalmente quando não é a nossa área de estudo, né? Mas aqui a gente pode ter uma ideia de que quanto menos a pessoa dorme, quanto maior a privação de sono, mais erros ela vai cometer. E é isso que se pede aqui no problema. Calcular o coeficiente de correlação, ó, calculamos o R, tá aqui 0,80, uma correlação positiva, direta. Então, quanto mais horas sem dormir, maior é o número de erros. E uma correlação forte, tá? Relativamente forte, tá? Depois pede para testar o coeficiente também. Então, tá aqui, ó, aquela formulazinha que eu mostrei para vocês ali nos slides. Testar. E depois pede para ajustar ajustar o modelo de regressão, né? Então, lá nos slides, deixa eu mostrar aqui. O que está sendo pedido aqui é para calcular o A e o B, ou o B0 e o B1, né? Ó, B0 e B1. Algumas bibliografias vocês vão ver que estão chamando isso aqui de A e esse de B, né? Para chegar nessa equação. Ó, esse exemplo aqui é um, onde a gente calcula os dois coeficientes. Tá aqui a formulazinha, as formulazinhas todas. Tá aqui a fórmula, então, para o B1, tá aqui a fórmula para o B0. B0 deu 11,34, B1 deu menos 0,325, e eu só coloco eles no lugar, né, na minha equação. Para que serve essa equação depois? Eu posso, não era o exercício ali, né, mas eu posso, por exemplo, nesse exercício, dizer... Perdão. Se eu ficar sem dormir, ou se eu pegar uma pessoa aleatoriamente e ela ficar sem dormir 10 horas, quantos erros eu espero que ela cometa? Então, depois que eu ajustar a minha equação, né, ó, tá aqui os meus coeficientes, tá? Então, é como se eu tivesse aquela equaçãozinha lá, vou fazer de conta que é essa equação, tá? Fazer de conta que é essa a nossa equação lá. Eu tô dizendo se x for 10 horas, essa pessoa fica 10 horas sem dormir, quanto que eu espero para y, número de erros que ela vai cometer nesse teste? Entendido? Fiz uma revisãozão aqui. Entendi, professora. Muito obrigado. Capaz. Mais alguma dúvida? Prof. Fale, amor. Na lista 3.2 eu tenho uma dúvida. Deixa eu pegar. Na questão 9, ali diz... Na verdade, eu não lembro se diz, mas eu acho que é bilateral. E aí eu olhei na tabela o valor de T para 0,025. Só que quando eu olho no gabarito, tá o valor de T para 0,05. E aí tá T 0,05 menos 2,1. Tá. É esse aqui, o dos dois tipos de combustíveis? Ou não? Deixa eu conferir. Sim, isso. Essa questão, tá. Dois tipos de combustíveis estão sendo testados. A hipótese é que eles tenham o mesmo desempenho. Para testar essa hipótese, sabendo que os resultados de testes feitos com 10 automóveis, usando cada tipo de combustível, indicaram desvio padrão, né, é desempenho, né, então quilômetros por litro, desvio padrão com o combustível 1, desvio padrão com o combustível 2. X barra média, né, com o combustível 1 e X barra 2 com o combustível 2. Ele já diz aqui, né, então vejam, a gente não conhece as populações, mas é para usar a suposição de que as variâncias populacionais são iguais, né, que lembra, né, que tem os dois testes T's lá, supondo iguais ou diferentes.
é um teste bilateral, tá? Depois a gente vai lá e olha o gabarito. Então, o que eu tenho que fazer para um teste bilateral é pegar esse 5% aqui e olhar bilateral na tabela T, né? Ou seja, a tua dúvida não é no cálculo do T, né? E sim no valor T crítico, no T, no valor da tabela. É isso, né? Isso. Tá, então eu vou pegar esse meu 5 e dividir em duas caudinhas, tá? Teste bilateral na tabela. Cadê a tabela? Tá aqui. Na tabela T, ó, limites bilaterais. Então, eu tenho que olhar por cima na tabela o valor 5%. Se vocês descerem, vocês vão ver que o valor lá embaixo é exatamente a metade, ó. Porque daí eu teria colocando um lado só, 2,5%, tá? Então, é por cima que eu tenho que olhar o nosso 5, ou lembrando, né? Se eu olhar um lado só, é porque eu tô olhando uma cauda só que tem 2,5. As coisas conversam, tá? E eu tenho que olhar isso aqui em que linha? Deixa eu ver lá, deixa eu voltar ao exercício. Quantos? Eram 10 automóveis, né? 10 automóveis. Então, eu tenho que fazer aqui 10 menos 1, né? Grau de liberdade, certo? Não, 10 menos 2 graus de liberdade. Porque são 10 de um tipo, 10 de outro. Então, vamos lá, são 10, com 10 automóveis usando cada tipo. Tá, então é 10 menos 1 na amostra 1, 10 menos 1 na amostra 2. Então, eu tenho 9, 9, 18 graus de liberdade. Confere? Isso? Não? Eu acho que sim. Eu faria assim. Tá, vamos só pegar aqui que a gente confere. Porque tem um outro cálculo. Eu não abri esse aqui ainda, né? Deixa eu só ver se eu já abri. Regressão, proporção. Aqui, então vamos abrir de Eu médias. coloquei 18 também. É 18, né? Porque tem a outra fórmula. Ó, aqui é T para uma média só, não é o nosso caso, né? Porque são dois combustíveis. Então, passamos aqui. Vamos lá. Então, nós estamos no caso de teste T para duas médias. Subindo, subindo, subindo. Ó, chegamos no teste T para duas médias. Este aqui é quando eu conheço as duas variâncias. Não é o nosso caso, né? Viram lá que a gente só tem o S1 e o S2. Então, descemos. Aí a gente tem este aqui, ó. Não conhecemos, mas são supostas iguais. É isso que está lá no problema, né? Considere sigma 1, sigma 2, sigma 1 ao quadrado igual a sigma 2 ao quadrado. Então, é isso aqui que a gente tem que calcular. E estão aqui os nossos graus de liberdade, ó. Eu peguei 10 automóveis com combustível 1, peguei 10 automóveis com combustível 2. 10 menos 1, 10 menos 1. 9, 9, 18. Então, na linha 18, tá aqui o nosso valor, 2,101. Esse é o valor que eu tenho crítico, né? Esse é o valor que eu tenho que comparar. Então, no nosso desenho aqui, ó, vamos olhar, aquele valorzinho aqui tá no nosso desenho. Eu tenho 2,5 do lado de cá, 2,5 do lado de cá, 95 aqui no meio, aqui é menos 2,101, aqui é mais 2,101. Então, é o exercício. 9. Tá aqui, menos 2,101. Ah, entendi. Eu tava olhando direto ali na tabela no 0,025. Tu pode olhar, só que daí tu tem que olhar por baixo, tá? Ó, se tu fosse olhar, ó, pensa assim, ó, se tu fizer o teu desenho, fiz meu desenho, teu desenho não vai ser exatamente isso aqui, com 2,5 aqui, com 2,5 aqui, 0,025, né? Então, aqui tá dizendo bilateral, soma as duas caudas, aí é 5. Lá por baixo tá dizendo, se tu olhar uma cauda só, unilateral, tu tem numa cauda só 2,5. Tu vai chegar no mesmo valor. Ó. Tá? Se o nosso teste fosse unilateral, eu colocaria todo aquele meu 5% num ladinho. Aí eu olharia aqui por baixo no 5%. Porque daí essa cauda todinha, porque daí eu só tenho uma cauda, ela tem 5%. Aí é por aqui que eu subiria. Tá? Tirei tua dúvida? Sim, certinho, obrigada. Tá, de nada. Mais alguma dúvida? Nenhuma, gente. Tudo sob controle. Que maravilha.
Sério, gente? Encerramos, então? Ô, professora, eu te mandei mensagem, na verdade, do Ah. negócio da prova lá. Eu não tava conseguindo marcar a data da prova no Moodle. Já vamos arrumar isso, então. Aproveitando que a gente está aqui, vamos otimizar nosso tempo. Pois é, alguém me disse que eu falei errado lá, né? Não sei Eu te falar perdi. errado, mas eu tava tentando marcar e não tava salvando, ele não tava salvando o horário da minha prova. Aí É quando que fechou a hora. era só até o meio-dia, era só até. Ó, tá dizendo que eu tinha dito que era. Será que eu disse mesmo, gente? Dizendo. Não, tá aqui, ó. Até o meio-dia, ó. Eu disse, até o meio-dia. Tu é o Cauê, não é? Não, não foi tu, Thiago. Eu sou o Thiago. Tá. Aqui, ó, o Cauê disse que eu tinha dito que era até as 23 e não sei quanto, ó. Mas eu disse que era até o meio-dia. Mas ok, vou trocar. Até, então, deixa eu botar aqui. Abre. Aqui. Tá. Opa, passei. Não, tá lá embaixo. Disponibilidade. 23h59, então vou botar. Tá? Porque o pessoal vai mandar para imprimir amanhã de manhã. 23h59. Salvo. Então agora vocês conseguem entrar lá e salvar Eu vou mandar e-mail depois, né, para todo mundo ali, porque daí eu vou baixar essa nossa, vou parar de encerrar aqui a gravação, vou baixar, colocar lá no canal do YouTube, e aí já mando mensagem dizendo que está lá a gravação dessa aula de dúvidas e também que a enquete para a data da prova está aberta até hoje, final do dia. Tá, Thiago? Certo. Mais alguma dúvida, gente? Professora, eu tenho uma Oi. dúvida em relação ao formulário que a gente pode consultar na prova. Eu não sei se tu poderia abrir ele e meio que dar uma clicada, assim, porque eu acabo consultando mais os slides na hora de fazer os exercícios, porque aí eu vou direto no conteúdo, né? Uhum. E aí, às vezes, quando eu vou para o formulário, eu meio que me atrapalho com as fórmulas, assim. Tá. Eu te dou uma dica de tentar, sei lá, agora para essas últimas, né? Os últimos momentos antes da prova, dá uma olhadinha nele e começa a fazer exercício usando ele. Sim, tá? o simulado eu vou fazer todo claro. Tá, tu tem alguma dúvida aqui em específica nele? Não, é mais como interpretar, assim, como que nem o colega perguntou antes, né? Como a partir do enunciado saber para onde eu vou, principalmente nos critérios ali, né? Aqui, ó. Aqui é uma tabelona, né? Então, que acaba resumindo aquilo tudo que eu tinha comentado ali antes dos testes, né? Então, a gente começa aqui, ó, com um teste para. Primeiro, ele está separado por testes de uma amostra e depois testes para 2 amostras, tá? Eu falei primeiro testes por parâmetros. Então, aqui eu tenho teste para uma média, ou Z ou T. Z, quando eu conheço a variância, né? Ou o desvio, sigma. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Tá minúsculo. Quando eu conheço a variância, né, sigma ou sigma quadrado, né, sigma desvio ou sigma quadrado variância, ou quando o tamanho da minha amostra é grande o suficiente para que a estimativa desse S a gente tenha uma boa aproximação. Acima de 30 observações, a gente já tem uma boa aproximação, tá? Vocês vão enxergar isso justamente na tabela. Ó. Se vocês forem na tabela T, vocês vão ver ó, que a partir de 30 nem tem mais muitos valores de Z, porque o valor começa a se aproximar, ó, se vocês forem aqui, ó, nos 3 pontinhos, que seria o infinito, né, uma amostra muito, muito, muito grande, tá aqui o 1,96, aquele que a gente achou lá na distribuição normal. Só um pouquinho enquanto o telefone tá tocando, deixa eu silenciar ele. Tá, foi. Então tá aqui o nosso 1,96, que seria 2,5 em cada caldinha, ou lá em cima, né, ó, 5% nas 2 caudas juntas, tá? Então vocês veem o quê? Que eu vou aumentando o tamanho da amostra, eu vou me aproximando desse valor Z. Em outras palavras, eu estou dizendo que esse teste aqui, que é quando eu não conheço a variância, que é um teste T, se aproxima deste, que é quando eu conheço a variância, estou falando de desvio, tá, gente? Mas é um ao quadrado do outro, né? Se aproxima desse teste, que é um teste Z, tá? Mas, de fato, então, esse é quando eu conheço a variância e esse é quando eu desconheço a variância, tá? Mas eles aproximam quando o N começa a crescer. O T se aproxima da Z, tá? Isso, então, para uma média. E aí eu falei para vocês que tinha para 2 médias, tá? Então, aqui os testes para 2 médias, ó, esses 3 testes. Esse primeiro, passamos ali agorinha, né? Esse primeiro é um teste Z, quando eu conheço as variâncias populacionais. Não é o mais comum acontecer, né? Mas em termos didático pode aparecer para vocês, porque ele é um teste que deu
faltou um nome agora, mas deu como consequência, né, o entendimento dos 2 testes que vieram aqui. E esses 2 testes aqui, a diferença entre os 2 são testes onde eu não conheço as variâncias, ó. Este aqui eu não conheço, mas vou presumi-las iguais. Então, ou eu presumo, que nem aquele exercício que estava escrito ali, né? Considere variância 1 igual a variância 2. Ou a gente vai fazer um teste antes, que é o teste F, que é esse aqui que está aqui embaixo, ó, que é para avaliar se as variâncias são iguais ou diferentes, tá? Que é o nosso conteúdo da terceira semana, tá? Então, é isso que eu vou decidir se é esse teste que eu vou fazer ou se é esse teste que eu vou fazer, tá? No nosso exemplo, a gente usou esse aqui, né? A gente usou este, ali, o exemplo que eu acabei de falar ali dos combustíveis, tá? Então, isso, 2 médias, e aqui em cima, uma média, tá? Variância, teste para variância. Uma variância, tipo o exemplo que eu dei lá, camiseta tem que ter tanto de largura, claro que vai ter variabilidade em torno dessa largura, mas a variabilidade também é um ponto importante de se avaliar. Então, eu posso fazer um teste para ver se a máquina não está desregulada. Então, eu quero saber se a variância que eu setei, né? Então, meu sigma zero aqui, que eu vou aceitar como uma variabilidade, né? Dentro controlada, né? Para dizer que a nossa máquina está controlada, é sigma zero. Eu vou lá e tiro uma amostra, é sigma zero. E eu vou lá e tiro uma amostra e acho S, desvio padrão amostral. E aí eu vou querer saber se esse valor que eu obtive na amostra aqui, né, está muito distante desse sigma zero, que é o valor de 7 da minha máquina, né? O meu valor lá máximo tolerado para a variabilidade da minha máquina. Então, aqui é um teste para uma variância. E a distribuição, teste e distribuição é um aqui quadrado, tá? Para 2 variâncias, é esse que eu acabei de falar para vocês agora ali, né? Ó, tá aqui, esse aqui. Que é para quando eu quero avaliar se a variabilidade nas 2 amostras pode ser considerada igual ou diferente, né? Basicamente, muitas das vezes que a gente utilizou é justamente o teste prévio para decidir se eu vou usar este teste ou esse teste. Ou seja, se eu aceitar essa H0, eu estou aceitando que as 2 variâncias são iguais. E aí eu vou usar esse teste T aqui para comparar as 2 médias. Se eu rejeitar essa hipótese nesse teste F aqui, é porque eu vou usar esse teste aqui, considera as variâncias diferentes, para poder testar as 2 médias, tá? E, por fim, o teste de proporção. Aqui o teste para uma proporção, exemplo aquele ali, o primeiro que eu desenvolvi, né? Que era da proporção de defeituosos, que o cara lá, o fornecedor dizia que era 2% e na nossa amostra deu 5%, e a gente rejeitou, né, a hipótese dele, porque né, foi significativamente acima de 2%. Ou este aqui, se eu estiver falando em comparação de 2 proporções. Tipo o exemplo que eu dei, quero saber se homens e mulheres, proporção de homens e proporção de mulheres, aceitam ou comprariam de forma, né, da mesma forma, a proporção de homens e mulheres que comprariam o nosso produto é a mesma ou é diferente, tá? E aí está separado aqui, né, a parte de correlação, mas a gente também tem teste para correlação. Tá aqui a nossa formulazinha que eu mostrei para vocês, né, que é para a gente verificar se eu posso considerar aqui, eu calculei R amostral, se esse R amostral aqui é realmente diferente, significativamente, né? É diferente, né? Esse R vai ser um valor, geralmente, né? Um valor diferente de zero, né? Que nem no nosso exemplo que eu mostrei lá, tinha dado 0,8, aquele do número de erros e horas de sono e número de erros, né? Eu quero ver se isso aqui é significativo, ou seja, se eu posso dizer, né, que na minha população eu consigo dizer que isso aqui não é real, ou seja, existe sim uma correlação significativa na população. E se isso aqui for verdade, ou seja, se eu rejeitar a minha H0 e ficar com a minha HA, a minha H1, dizer então que existe relacionamento significativo entre X, número de horas sem dormir, Y, número de erros no teste, eu vou querer estimar esta equação aqui, certo? E para estimar essa equação aqui, eu calculo o B0, tá aqui a fórmula, e eu calculo o B1. E boto lá os valorzinhos na fórmula e tá lá a nossa equação, que eu posso usar para fazer inferência, do tipo que nem eu dei para vocês. Ah, então se eu pegar uma pessoa que ficou 10 horas acordada, então o X dela é 10. Quanto que eu espero para o Y dela? Boto na fórmula, o 10 aqui, vai estar o meu B1 aqui, né? Aqui é uma equação populacional, né? Lembrem-se que na equação amostral, aqui vem o B1, aqui vem o B0, e isso aqui sai, né? Porque a ideia de erro aqui é justamente essa diferença, né? Que a gente estima
do quanto que a gente obteria na população, se a gente tivesse condições, né, com o que a gente estima na nossa amostra, tá? Feito, gente. Entendi, muito obrigada. Tem de quê? É importante vocês irem usando sempre, né, o formulário para se sentir seguros, tá? Se sentir num lugar de segurança aqui do que vocês vão ver lá na hora da prova, assim como a tabela. Tá? É isso, gente. Certo, professor. Finalizamos, então. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pelas, né, eu gostei de ver que vocês estão num caminho muito bom, muito gostoso ver, né, quando os alunos vêm com dúvidas, mostrando que estão entendendo o conteúdo. Muito bom, fico muito feliz, tá? Beijo para vocês, sucesso, tá? Bora lá passar por média e dar né, um check na estatística no currículo de vocês, tá? Obrigado, professora. Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.